Oi, pessoal, boa noite. Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês. Para quem não me conhece, sou Margarete Santos, Master Coach. E eu vim aqui usar esse espaço para falar especialmente com você que está se sentindo perdido, que precisa de um norte, uma palavra, uma luz, para ter mais motivação para viver. Então, eu vou falar sobre alguns conceitos. A live passada eu falei sobre autoconhecimento, falei sobre autoamor, sobre autoperdão e sobre autocura. Tudo que foi falado a live passada só vai fazer sentido se nós entendermos muito bem o tema de hoje, porque é um processo, não é mágica, não acontece de uma hora para outra, né? E eu vou fazer uma sequência de lives, uma por semana, para que juntos nós possamos então reequilibrar a nossa maneira de sentir e a nossa maneira de agir. Então, a próxima semana, no dia 23, vai ter uma outra live nessa mesma hora, nesse mesmo canal, mas eu só vou falar o tema no final, que é para você ficar até o final, tá certo? Não, mas eu vou falar agora. Então, o tema é rever seus valores e libertar-se das crenças limitantes, que é um tema extremamente importante, porque a partir deste trabalho interno é que nós vamos então conseguir chegar ao nosso processo de autocura, que é o objetivo de todos nós durante essa jornada. Então, vou falar sobre o poder das mudanças. As mudanças, elas ocorrem na nossa consciência. E elas começam a partir daí. E é a única forma de tornar a nossa vida mais harmônica, mais harmoniosa. E esse poder está na mão de cada um de nós. Tem pessoas que dizem assim, eu quero tanto, eu preciso, mas eu tento e não consigo. Então, eu vou contar para vocês uma história rapidinha sobre um cãozinho que vivia numa cama de pregos. Ele vivia deitado ali e aquilo incomodava, picava, doloria, e ele virava de um lado, virava do outro, e aquele desconforto permanecia, e ele uivava muito, ele latia, ele chorava até. E o dono dele ia lá, cuidadosamente tirava ele da caminha, colocava em outro cantinho, acomodado, dava água, dava comida, ia fazer os seus afazeres. Quando voltava, retornava, lá estava o cachorro de novo, deitado na cama de prego. E lá ia uivo, e lá ia choramingo, latido, até que um belo dia, isso aconteceu durante muito tempo, até que um belo dia um viajante parou à porta, bateu pedindo água e perguntou se podia descansar um pouquinho no quintal, à sombra de uma árvore, para ele seguir o caminho. E o pobre do viajante não conseguia relaxar, não conseguia descansar, porque ele ficava ouvindo aquele latido, aquele choro, aquele uivo incessantemente. Ele falou, meu Deus, o que será que está acontecendo? E foi lá atrás de onde estava o cachorro para ver o que estava acontecendo. E, surpresa, o cachorro estava deitado numa cama de pregos. E, de repente, ele, inconformado com aquilo, foi até o dono e disse, o senhor reparou que o seu cachorro está deitado numa cama de pregos e que ele chora e que ele uiva? O que dá para a gente fazer por ele? E o dono do cachorro contou a ele todo o processo, que todo dia ele ia lá, tirava o cãozinho e colocava, e ele ia lá e voltava de novo. E no final o dono do cachorro disse ao viajante, olha, mas você não se preocupe. O dia que ele estiver sentindo uma dor muito grande, que o desconforto estiver sendo insuportável, com certeza ele irá sair daquela cama de pregos. E virou as costas e foi fazer o que ele tinha que fazer.
Então, é mais ou menos assim que acontece na vida da gente. As mudanças, muitas vezes, elas nos trazem insegurança, elas nos trazem desconforto também, porque é uma readaptação. Mas nós precisamos, então, muitas vezes, sentir a dor mais profunda para compreender que não dá mais para ficar vivenciando aquela mesma situação. Então, eu convido vocês a fazerem uma pequena viagem interior, buscando colocar em foco toda a energia na reflexão sobre a aceitação. E o que isso representa para o caminho da paz interior, que daqui para frente será a meta e o objetivo de todos nós. Será preciso compreender que nós temos o poder de transformar as nossas vidas. A partir do momento que nós decidimos despertar. Esse despertar, esse acordamento, ele nos faz chegar a sentir um desconforto muito grande, como o cachorrinho, como o cãozinho. Um dia provavelmente haverá de sentir e nós querermos mudar. Sem isso, não haverão mudanças. Esse passo é obrigatório. Ele é profundo. Ele tem que ser real e verdadeiro. Ele tem que partir do nosso coração. Nós temos que olhar para dentro de nós e nos conectarmos com a nossa essência, com a nossa luz e com a nossa sombra. E temos que movimentar essa energia em direção à nossa melhor versão. Então, o que eu estou falando é de movimento, como eu já havia falado na live anterior sobre autoconhecimento. Nós temos que utilizar, então, a nossa inteligência emocional positiva a nosso favor. Nós temos que valorizar nossas capacidades, nossas habilidades, nossas competências para fortalecer nosso desejo de mudança. A nossa realização vai começar na nossa cabeça. Vocês sabiam que o nosso cérebro não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginário? Nosso cérebro acredita naquilo que nós contamos para ele, naquilo que nós pensamos. E é importante nós refletirmos no sentido de que essas mudanças, elas não dependem do mundo em que nós vivemos e nem das pessoas que convivem neste mundo. Essas mudanças, elas dependem única e exclusivamente de cada um de nós. Então, se nós alterarmos a forma de enxergar o mundo, se nós mudarmos a nossa forma de pensar, nós conseguimos então transformar as nossas vidas. Normalmente nós admiramos muitas pessoas que alcançaram lugares de destaque, conseguiram chegar, ou pela paz de espírito que representam, ou por tudo que elas têm, que elas possuem, nós admiramos essas pessoas. E todas essas pessoas, com certeza, elas tiveram um momento em que a chave virou. Um momento em que elas mudaram de nível. Porque todas as portas têm chave, pessoal. Já diz o meu mestre, José Roberto Marques, é no veneno que está o antídoto. Então, está dentro de nós a chave para a mudança. É preciso que, quem assistiu a live passada sabe, comprometimento, compromisso. Eu preciso despertar, eu preciso me movimentar porque quando nós queremos, nós podemos. Nós fazemos e nós ultrapassamos até
os nossos próprios limites. É importante a gente saber que o passado e o futuro, eles não existem. Eles são só projeção do tempo. O passado, aquilo que já aconteceu conosco, ele pode ser ressignificado. Ele pode ser interpretado de uma forma diferente, porque eu sou o meu passado. Então, o passado não existe. O que existe é o presente, aquilo que eu sou. E o futuro é a projeção do meu pensamento. Nós construímos o futuro no tempo presente. Portanto, viver o tempo presente é um aprendizado para construir o futuro. Então, quando eu opto por mudança, eu tenho que saber exatamente a transformação que tem que ser feita no momento presente. Não adianta eu ficar só sonhando, eu queria tanto, eu gostaria tanto, e ficar sentado e não se movimentar para isso. Eu tenho que construir isso. E esta aprendizagem é que promove a minha cura e a minha felicidade. Portanto, eu tenho que valorizar o presente, construir o presente e valorizar e visualizar o futuro como algo possível. Para eu ir do zero ao topo, eu preciso fazer diferente. Eu preciso fazer diferente. Eu não posso seguir o mesmo caminho, cair dos mesmos buracos, sempre. Não faz sentido. Nós temos que ser pilotos da nossa própria vida por caminhos que nos trazem alegria em trilhar. Outra coisa importante é nós nos lembrarmos que a distância que nós temos de nós mesmos é a distância que nós teremos das outras pessoas. Então, a forma como eu me vejo, como a gente se vê, está diretamente ligada à forma como os outros vão me ver, a nossa autoimagem. Então, guardem bem este conceito, porque a autoimagem é a base da nossa aceitação. Autoimagem positiva é igual a sucesso. Autoimagem negativa é igual a, muito possivelmente, falta de sucesso ou estagnação. E como nós vemos que a mente é que programa como nós vamos nos ver. A mente, o nosso pensamento é que tem a força de dizer se eu vou para frente ou se eu não vou ficar estagnado. E isso reflete diretamente no meu comportamento. O mundo reage à nossa linguagem corporal, é comunicação, ao nosso tom de voz, aos sinais emocionais que a gente emite. Vocês sabiam que 7% da nossa comunicação verbal 7% da nossa comunicação é verbal, são as nossas palavras, é isso que a gente está fazendo. Mas 38% dessa comunicação, ela vai através do tom da nossa voz, da velocidade que a gente fala, do nosso ritmo, do volume, da entonação. E 55% é não verbal, são nossos gestos, nossa postura, nossa expressão facial, nossos trejeitos. Então, pessoal, o corpo fala. E ele pode falar o contrário daquilo que a gente sente. Então, esse conceito tem que ser aprendido. A forma como nós nos imaginamos
Olha o poder do nosso pensamento. E a forma como nós nos tratamos mostra aos outros, ao mundo que me cerca, como nós devemos ser tratados por eles. Então, a responsabilidade é nossa de construir uma autoestima em que nós sejamos respeitados, em que nós recebamos do universo aquilo que a gente precisa. A gente, durante a vida, recebe do mundo aquilo que a gente julga que merece. Não aquilo que a gente precisa. Nós cometemos abusos contra nós mesmos quando nós temos uma autoimagem derrotista. Esses abusos são os mais graves e os que têm maior impacto nas nossas realizações ou na falta dessas realizações. Então, trabalhar a autoimagem é colocar de forma coerente aquilo que está dentro de nós com o que praticamos e transmitimos ao mundo, reconhecendo os nossos pontos fortes e os nossos pontos a melhorar. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e mais eu me potencializo. E muito dos traços negativos que a gente traz dentro da gente, responsáveis pela nossa autoestima baixa, não são realmente nossos. São programados na nossa mente desde quando nós éramos crianças. E quando nós os identificamos de maneira honesta, aí é o momento que nós estaremos prontos para nos libertarmos deles. Então, a gente pode dizer que a autoimagem é um fluxo de pensamento onde nós reconhecemos a verdade sobre nós. A verdade sobre os ambientes que a gente vive e como eles nos acolhem. E as situações que a gente participa. A nossa personalidade e o nosso comportamento revelam a essência da nossa autoimagem. Então, quando nós alteramos o retrato que fazemos de nós, tudo que nós colocamos para fora, tudo que nós exteriorizamos, também se altera, também se modifica. E qual é a nossa referência para a nossa autoimagem? É o olhar do outro. É como se fosse um espelho. O que nós vemos no espelho é uma representação da nossa autoestima. É aquilo que a gente passa para o outro que ele reflete e nós enxergamos. Então, a gente pode dizer que a autoimagem é uma experiência psicológica, ela é subjetiva, ela é individual e tem a ver com a aparência do nosso corpo ou com as nossas emoções, nossos sentimentos, nossos comportamentos, nossos pensamentos, o modo como a gente se relaciona com as pessoas ou com os grupos. Então, dito isso, eu posso dizer com certeza de que não adianta mudar o caminho se nós não mudarmos o jeito de caminhar. Então, a aceitação é um movimento fundamental para esta caminhada, para a gente alterar a forma de transpor o caminho, não cometer os mesmos erros, não cair nos mesmos buracos, ou simplesmente mudar de caminho. Então, perguntamos ao dicionário o que significa aceitação. Então, a gente vai encontrar lá uma manifestação de aprovação, nós vamos encontrar lá consentimento, aprovação, você dar por certo alguma coisa e resignação também.
Só que a resignação é a forma de aceitar sem movimento, estática, onde você se conforma com aquela situação e passa a viver nela de uma forma que ela não lhe incomoda mais, mas que também você não faz nada para sair dela. E a aceitação já é um processo onde a gente aprenda a viver com os nossos erros e com as nossas dificuldades, seja ela de qualquer natureza, aceitando as coisas, recebendo as coisas, acolhendo as coisas que acontecem conosco e mobilizando-nos para ressignificá-las, para dar um outro sentido para aquilo. Encarando, então, uma nova perspectiva e aproveitando todas as oportunidades cabíveis, possíveis, apresentáveis, para que elas sejam alteradas. Então, aceitar a si mesma e as pessoas como elas são, aprendendo a conviver com as diferenças de cada um de forma harmônica, é aceitação. Eu encarar a realidade, compreender o que se passa e absorver a realidade. Nós estamos numa pandemia, não temos nada o que possamos fazer, a não ser o movimento de colaborar, de usar máscara, de lavar as mãos, o álcool gel e todas as medidas de segurança. Então, nós estamos aceitando a realidade do jeito que ela é. É assim que funciona. Agora, a aceitação pessoal é quando a gente também se apropria do que é nosso, de direito, qualidades e defeitos, situações que nós não podemos mudar, coisas que fazem parte de nós e fazem parte da nossa vida e que nós, então, não podemos alterar. A psicologia positiva, ela propõe nós transformarmos essa situação de aceitação, essa situação de conexão com as nossas dificuldades, com os nossos monstros internos e transformarmos isso em força, determinação, em coragem e principalmente em ação para transformar. Através do quê? Do pensamento, que é o que a gente tem de mais poderoso, né? A nossa consciência racional e emocional, a nossa inteligência emocional positiva, para transformar a realidade no sentido de não mudar o contexto, mas transformar o sentimento de desconforto diante daquela realidade e nos mantermos esperançosos e motivados. Então, não se trata de evitar um sofrimento ou a dor, é encará-los de frente, é aprender a lidar com ele, é conviver com ele, sem que eles nos destruam ou que nos impeçam de nos movimentarmos. A partir daí é o momento onde nós então iniciamos o processo de autoaceitação, aprendendo a nos amar e nos adaptar e assumir que somos seres únicos e que nós vivemos experiências únicas. Muito da nossa angústia no dia a dia e desespero vem de viver sem aceitar quem a gente é, a vida que a gente tem e a nossa realidade. A vitimização é uma posição confortável em algumas maneiras e a gente tem que, em algumas situações, e a gente tem que ter cuidado com ela. Nós temos que parar também de ser algozes de nós mesmos.
das nossas escolhas e nossas ações. E não é disto que nós estamos falando. É certo que mudanças são sempre motivo de desestabilização para algumas pessoas. Ficar diante do espelho, encarando o nosso eu, é um desafio maior ainda. Seja lá em que âmbito for, se é físico, se é emocional, profissional, psicológico, social, as nossas dificuldades íntimas, elas têm que ser contabilizadas, elas têm que ser encaradas, elas têm que ser desconstruídas. E muitas vezes acontecem coisas marcantes nas nossas vidas, como doenças graves, perda de emprego, de amores, de parentes próximos, que têm um significado especial para nós. E aí, existe um estudo da psicologia, da psiquiatria, aliás, que é feita por uma psiquiatra chamada Elizabeth Ross, que estuda o luto, a tragédia, as perdas, né? E ela diz que nós temos 5 estágios nessas mudanças, em situações de perdas, principalmente luto e tragédias. Não necessariamente, né, em ordem ou nessa ordem, a gente pode dizer a negação, tem a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Então, em todas as nossas perdas, a gente pode identificar esses estágios. Cada um deles tem a sua característica pessoal. Algumas passam por alguns estágios rapidamente, outras levam décadas para se resolver. Não tem problema. O que é importante é que essas etapas são todas necessárias, que elas trazem o amadurecimento do nosso emocional e são o tempo que cada um necessita para se reconectar ou conectar-se com a sua dor. E a duração delas e a profundidade delas depende de como anda aquela roda da vida que eu falei, que são as várias áreas da nossa vida. Se alguma situação de perda, de desestruturação ocorre para uma pessoa que está com uma roda da vida mais linear, mais estável, onde todas as áreas estão equilibradas, obviamente ela vai passar por cada fase, talvez muitas vezes de forma imperceptível, ou de forma mais leve, ou ela aprofunda, mas ela sai logo da situação. Mas quando a gente está com algumas das áreas da vida mais desenergizadas, a tendência é que a gente tenha dificuldade de sair sozinho dessa situação e entrar num estágio de aceitação. Então, muitas vezes, apesar de cada um ter o seu tempo, de cada um ter a sua profundidade na dor, muitas pessoas precisam de ajuda, ou processos de coaching, ou psicoterapia, ou até um tratamento psiquiátrico, mas o que importa é que a busca pela cura, a busca pela aceitação dos problemas que nós vivenciamos no dia a dia seja respeitada. Isso é um princípio básico. Então, saber passar por cada estágio, sair dele, é um processo que exige muito autoconhecimento e coragem para nós reagirmos e tirarmos do todo, do contexto, aprendizados. E que isso então poderá tornar a nossa vida melhor
com mais propósito e significado. Então, valorizar o que nós temos enquanto nós temos. Dar importância devida a nós mesmos. Tudo tem importância, a família, em todos os papéis que nós vivemos, a profissão, mas em tudo isso tem que haver um equilíbrio e nós temos que estar em paz com nós mesmos. Então, esse valor que nós demos a nós mesmos, ao outro, ao mundo, e a compreensão de que tudo na vida tem ciclos. A gente encerra um ciclo e começa outro. A gente ressignifica, a gente recomeça, a gente tem que tentar restabelecer o equilíbrio, porque, vou contar para vocês, o equilíbrio perfeito, o equilíbrio a gente não vai alcançar nunca. Quando a gente alcançar o equilíbrio, nós estaremos mortos, tá? Porque a vida é isso, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Basta que nós decidamos que agora é a hora certa de nos colocarmos em movimento, tá bom? Então, eu espero ter contribuído. Eu tenho 2 perguntas que me foram feitas anteriormente, que eu acho que são super interessantes, eu queria colocar para vocês. Me perguntaram o seguinte: quando acontece uma situação de bullying com um adolescente, por exemplo, como agir com a questão da autoestima? Então, eu diria que se nós sabemos que conosco, adultos, é muito difícil lidar com as questões que durante uma vida inteira foram impregnadas em nós, pelas experiências que nós vivemos, pelo nosso subconsciente, com os adolescentes, então, é importantíssimo que os pais, que as famílias, que os amigos participem efetivamente desse processo de resgate, dando reforços positivos para que não sejam impressas à sua personalidade o quê? Crenças, que é o assunto da próxima live, que são fatores limitantes no caminho de sua formação e do seu equilíbrio. Então, cuidado com as frases que a gente diz, com as expressões, com as situações que desestruturem a autoconfiança e que minem a autoestima. A gente sabe que é uma fase de formação, de descobertas, de desequilíbrio por si só. Então, é um assunto extremamente importante e delicado que mereceria uma live inteirinha. Mas se a gente deixa claro, então, que cabe às famílias, à escola, estarem permanentemente focados, ligados nas reações desses adolescentes, e eles conseguem intervir e perceber que algo no processo não vai bem, já é um grande adianto. E a grande importância de a gente valorizar o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Para quê? Para que a criança e o adolescente tenham condições de lidar com as suas emoções de uma forma saudável, em situações adversas, aprendendo a lidar com as frustrações. Porque o que acontece com o adulto é que ele sofre porque ele não aprendeu a lidar com as frustrações. E a segunda pergunta que me fizeram foi, no caso de separação, de onde um dos cônjuges foi traído, como superar a perda da autoestima? Então, pelo que a gente conversou nessas 2 lives, o autoconhecimento é a melhor forma de a gente iniciar esse processo, porque isso, se a dor foi muito intensa, pode ser que no meio do caminho existe alguma coisa na conversa espelho
pessoa não tenha funcionado. Então, tem que voltar lá ao ponto zero e nós começarmos a reconhecer as qualidades, os pontos fortes, o que tem de bom, por que você conquistou o seu parceiro, quais eram os atributos que ele gostava e que as coisas boas que você despertou nele. E fazer a mesma pergunta com relação às coisas que não foram atributos suficientemente bons na relação, que chegaram a incomodar o seu parceiro e possivelmente fizeram com que a relação enfraquecesse. E outra questão que você tem que fazer a si mesmo é perguntar: você sabe como o outro lhe via? E aí, se você assistiu a live inteira aqui e entendeu o que eu falei, é só olhar para você mesmo que o retorno vai ser a resposta que você precisa. O que aconteceu com você vai ser a resposta que você precisa. Então, depois que você fizer essa relação de coisas, esse estudo profundo com relação a você mesmo, veja o que de tudo isso que você apurou que faz sentido para você. O que você concorda, o que você não concorda e o que você gostaria real e verdadeiramente de mudar nesta sua autoimagem. Reconstrua seu novo eu. Aceita que existem coisas que você não quer mudar. Isso é importante. E coisas que você quer mudar. Trace um plano para alterar aquilo que for necessário. Busque encontrar novas características, coisas novas, coisas que talvez fizessem parte da nova autoimagem que você vai construir. E, fundamentalmente, dedique-se a amar a você mesmo, porque é a forma de ensinar os outros a te amarem também, tá? Então, ficando por aqui, relembrando que nossa próxima live, o tema é rever valores e libertar-se de crenças limitantes, dia 23, às 21 horas. E antes de eu ir embora, eu queria agradecer muitíssimo do fundo do coração a presença de todos, em especial da Bia e da Rosana, que são as responsáveis por eu estar aqui. Então, eu deixo meu abraço, meu beijo a elas em especial e a todos que tiveram a delicadeza de compartilhar comigo essas horinhas, esses momentos, tá bom? Então, até mais, um beijo e até a próxima, até terça-feira. Tchau!